Olá, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Empreendedoras pelo Mundo. Hoje a nossa conversa é com a contabilista ou contadora, como a gente chama no Brasil, doutora Margarete, para falar um pouquinho sobre as diferenças entre o IRPF e o IRS, né? Quais são as obrigatoriedades e as consequências. Vamos esperar aqui a doutora Margareta entrar para gente conseguir convidá-la. Já tem algumas pessoas aqui. A Simone, a Adriana. Olá, olá. Vamos ver aqui, só aguardar agora a doutora Margarete chegar para que eu consiga convidá-la. Enquanto isso, eu vou aqui chamando todo mundo. Convidando aqui todo mundo para participar. Enquanto a doutora Margarete não chega. Obrigada, Adriana, obrigada. Hoje eu vim de bracinhos de fora. Esse clima hoje quente do jeito que tá. A Margarete tá aqui, chegou. O frio parece que resolveu dar uma trégua pra gente. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Aí você precisa virar a sua tela. Ai, Você tá de escusa. ladinho pra mim. Isso. Tá bom, eu estou Agora, segura dessa forma que fica melhor. agora sim. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa noite, né? Porque tem locais que já é noite, aqui já é ainda tarde. Lá no Brasil ainda tá começando a tarde. Tem algumas pessoas também Olha, temos lá. Ai, que coisa mais linda. temos Margarete, você tá no Brasil, acompanhante. tá em Portugal. Não, hoje eu estou no Brasil, Tá no Brasil. no momento. Uhum. Sim. Estou no Brasil e logo mais retornando. Mas você mora aqui em Portugal. Ou você mora Eu lá e cá. Nos lá e dois. cá, por enquanto lá e cá, ainda. Então, Eu ainda vamos começar pelas apresentações. Para quem não te conhece, também não te conheço pouco. Me conta um pouquinho aí sim. quem é a Margarete, o que é que você faz para que as pessoas te conheçam um pouquinho. Pois, primeiramente, então, eu queria agradecer a todas, né, pelo convite e espero contribuir um pouco, então, com alguns esclarecimentos, né. Eu sou contadora e administradora, me formei já há algumas décadas, né, nessa área, e tenho mestrado em contábeis e doutorado em administração. Na época que eu estava fazendo o doutorado, eu fiz parte do mesmo em Portugal, em Aveiro. Fiz por uma associação, né, da Universidade de Caxias do Sul com a PUC de Porto Alegre e com doutorado sanduíche, como chamamos, né, pela Universidade de Aveiro. Posteriormente a isso, eu acabei fazendo um pós-doutorado a convite, então, na Universidade de Aveiro. Eu terminei o primeiro pós-doutorado em 2018 e hoje eu estou no meu segundo pós-doutorado. Atuo na área da contábeis e administração e hoje pesquisando a questão da inovação social e indicadores não financeiros. Então, é a área que eu atuo bastante. E com projetos também de inovação social, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. E faço algumas pesquisas, né, como docente investigadora, com associação com universidades do México, Brasil e Portugal. Então, um pouquinho do meu trajeto, né? Então, na verdade, hoje o assunto que nós vamos pôr em pauta é a diferença entre o imposto de renda, né? O Sim, IRPF e o IRS. Vou te deixar bem à vontade isso. para falar. Quem quiser fazer perguntas,
nosso chat, vamos dizer aqui, tá aqui aberto para comentários. À medida que as pessoas Certo. forem interferindo ou forem comentando alguma coisa, eu te chamo e faço as perguntas, tá bom? Mas vou te deixar bem livre para você falar da forma que você quiser e aí a gente Ok. vai batendo um papo. Por que então desse assunto, sabe? O ano passado, a Andrea, né, que é uma amiga, uma grande amiga, e que também atua e estuda em Portugal, ela me convidou para que eu fizesse uma palestra, né, a respeito de imposto de renda. Porque o que, que nós observamos, né? Que existem muitas pessoas, muitos brasileiros que residem hoje em Portugal, residem fora do país e que muitas vezes acabam não se dando por conta de alguns detalhes em relação ao CPF e ao NIF, né? Como estar em dia, né? Como deixar regularizada a situação para que quando precisarem, né, em função de aquisição de imóveis ou mesmo em assuntos financeiros, não tenham, né, alguns entraves. E bem como para a questão da regularização, né? A renovação tanto do NIF quanto também para não terem o CPF cancelado. Então, discutimos na época, no início do ano passado, a esse respeito. E posteriormente a isso, nós tivemos mais uma palestra também na Universidade de Aveiro, juntamente com o professor Carlos Costa, do departamento do DG, né? Aonde abordamos esse assunto. E verificamos que existem muitas dúvidas. E este momento é um momento bem propício, porque é o momento tanto do imposto de renda à pessoa física, quanto daqui do Brasil, quanto também de Portugal. E este ano, com mais a questão do Covid, né? E que, em função disso, aqui no Brasil também foi dilatado o prazo para a regularização tanto do imposto de renda à pessoa física. O que eu gostaria assim, de repente abordar e esclarecer um pouco é uma dúvida que muitos me perguntam, que tem, né, que possuem. Ah, eu devo fazer a declaração no Brasil ou em Portugal, né? Porque eu não saí, não dei a declaração de saída definitiva do país do Brasil, mas estou aqui em Portugal com o título de residente. Né? Ou ainda não possuo a minha dupla cidadania, mas eu tenho título de residente e com isso, então, mas eu não dei baixa, não dei a saída no Brasil, então eu faço só no Brasil. Pessoal, muito cuidado em relação a isso. Tá? O que eu sugiro é sempre que vão até as finanças, verifiquem o NIF de vocês, porque a partir do momento que vocês possuírem o título de residente, vocês também possuem obrigações com Portugal. E não deixam de ter as obrigações aqui no Brasil. Mas então, faço nos dois lugares, faço num só, como é que eu devo então proceder em relação a isso? Bom, primeiramente, eu acho que eu tenho que só trocar de lugar porque as minhas cachorrinhas estão bem... vocês estão ouvindo o barulho da cachorra? Sim, não tá atrapalhando, não. Tá dando pra ouvir, mas não tá atrapalhando. E Não? aqui em casa também tem uma obra aqui nesse apartamento de cima. Escolheram Sim. uma altura ótima para fazer reforma, né? Que tá todo mundo em casa preso, tem que estudar, trabalhar de casa, estão fazendo reforma. Enfim. Ah, Mas pronto, então também não tá. sei se tá te É que atrapalhando aí, mas não, seus bichinhos estão tranquilos. qualquer coisa. Mas tá tudo É bem. que aqui em casa, eu moro num apartamento, mas mesmo assim tem um zoológico, né? Bom, mas enfim, o que que acontece? Qual é a preocupação e por que que eu chamo a atenção disso? Primeiramente, a declaração de imposto de renda à pessoa física deve ser feita onde você possui o domicílio fiscal. Mas o que que é o domicílio fiscal? Eu sou brasileira, eu não dei a saída definitiva do país. Gente, para nós continuarmos ter o domicílio fiscal no Brasil, nós não podemos nos ausentar mais que 12 meses consecutivos. A partir do momento que a pessoa sai do país, que eu saio do Brasil e vou para Portugal, fico por mais de 12 meses consecutivos, eu já não tenho mais meu domicílio fiscal no Brasil. Mas eu tenho rendimentos no Brasil. Eu tenho aposentadoria, eu tenho aluguéis, eu tenho rendimentos de aplicações, de poupança, da CDB, enfim. Eu possuo movimentações financeiras. E recursos que remeto do Brasil para Portugal para sustentar ou para complementar. Muito cuidado. Por quê?
que a partir do momento que eu não sou mais domiciliada fiscal no Brasil, eu tenho tratamento tributário diferenciado. E mais, se eu não faço a minha declaração de saída definitiva do país, eu ainda fico na condição da obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda daqui. Ah, mas então eu faço declaração de imposto de renda no Brasil e Portugal e fica tudo tranquilo. Muito cuidado, porque não é bem assim. Se as pessoas observarem dentro do programa do imposto de renda, tanto daqui do Brasil quanto de Portugal, existem campos específicos para que possamos incluir os rendimentos que recebemos no país e no estrangeiro. Então, se eu estou em Portugal, mas vou fazer a minha declaração do imposto de renda no Brasil, eu tenho que declarar no Brasil os rendimentos que eu recebo daqui do Brasil e os rendimentos que eu recebo de outra parte do mundo, que são os rendimentos recebidos do exterior, e que existe um campo específico na declaração do imposto de renda. Da mesma forma, eu estou em Portugal, vou fazer a declaração de Portugal, o IRS. Eu tenho campos específicos para colocar os rendimentos que eu recebo no país, Portugal, e nos rendimentos que eu recebo fora de Portugal. Ah, mas então eu vou tributar 2 vezes? Não. O que acontece? Existe um acordo entre Brasil e Portugal da não bitributação. Só que para isso nós precisamos também seguir alguns procedimentos. Por isso a importância, se eu estou saindo do país, do Brasil, e vou me ausentar por mais de 12 meses, vou morar fora, vou estudar fora, vou ficar 4 anos fora estudando, ou decido transferir, né, o meu domicílio para Portugal, para qualquer outro país, o que eu devo proceder? Se eu estou saindo do Brasil com esta decisão de ir morar fora no exterior, eu já posso fazer o comunicado de saída definitiva do país antes de me ausentar do país, e a partir disso eu faço depois a declaração, faço o comunicado e depois a declaração de saída. Neste momento, eu tenho meu CPF cancelado? Não, eu não tenho meu CPF cancelado. Eu posso continuar ser proprietária de imóveis, ter conta bancária, receber rendimentos de lucros da empresa que eu possua aqui, de aposentadorias, de aluguéis, eu recebo normalmente. Somente vou ter o quê? A forma de tributação um pouco diferenciada. A partir do momento que eu faço o comunicado que eu estou saindo do país, eu não tenho meu CPF bloqueado, cancelado, porém eu fico isenta das obrigações de fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física, por exemplo. E eu tenho que fazer o comunicado, para as entidades, as fontes pagadoras. No caso, eu sou aposentada ao INSS, eu recebo lucros de uma empresa que eu sou sócia ou acionista, vou fazer esse comunicado. Eu tenho aplicações no banco, vou fazer um comunicado ao banco. Então, para as fontes pagadoras, eu faço um comunicado, que tem um formulário específico também, em que eu vou ser uma não residente no país, que eu vou estar domiciliada no exterior. E a partir do momento que essas fontes pagadoras, elas efetuam os pagamentos, né? Elas vão fazer uma retenção de imposto, como se fosse o salário, né? Quando nós somos funcionárias, tem o salário e tem uma retenção do imposto que segue uma tabela. Pois bem, a partir do momento que que eu não tenho mais meu domicílio fiscal no Brasil, as fontes pagadoras vão efetuar da mesma forma, efetuam o pagamento normal e vão fazer essa retenção. E lá em Portugal, por exemplo, quando eu for fazer o IRS, faço a declaração, preencho, né, com os rendimentos que porventura eu os tenha de Portugal, e no anexo, né, no formulário específico, na parte específica do informe de rendimentos recebidos no exterior, eu faço então o apontamento do valor que eu recebo do Brasil e com o valor do imposto que eu tive retido. E faço o ajuste na declaração.
E dessa forma eu não tenho a bitributação. Tá, eu tenho. Somente um cuidado. Pode. Fala, finaliza a tua fala. Eu tenho alguns comentários aqui para ler e eu tenho uma pergunta para fazer também, mas finaliza a tua fala, Ok, pra não me atrapalhar. ok. Somente temos que ter o cuidado que, no caso de eu ir morar no exterior, existem alguns países que não possuem esse acordo com que o Brasil não possui esse acordo da não bitributação. Portugal é um país que existe esse acordo. A Alemanha, por exemplo, existia, não temos mais. Itália, também nós possuímos esse acordo da não bitributação. Então temos que ter esse cuidado. E outros cuidados também com o tipo de rendimento. Por exemplo, aqui no Brasil, os lucros que recebemos, né, de uma empresa, né, como que somos sócios ou acionistas, que possuímos participação societária, no Brasil não é tributado, é um rendimento isento. Portugal, não. Portugal é um rendimento tributado. Então, nós temos que ter esses cuidados no momento de preenchermos a declaração do imposto de renda. Então, não é que não vai ter nada de bitributação. Não. Nós temos que verificar a questão do tipo de rendimento também. Pronto, faça a pergunta, senão depois... Deixa eu te perguntar uma coisa que você falou, mas só uma dúvida que eu tenho. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que quando fazem essa comunicação de saída do país, no caso do Brasil, tem a conta em banco cancelada. Isso existe? Isso é comum acontecer ou foi um caso específico? Não, não existe, não tem conta cancelada. Você pode ter conta bancária, conta aplicação. Existem alguns bancos que eles aí, possuem contas diferenciadas para pessoas que moram no exterior. Aí com taxas, até em função da movimentação de transferências bancárias, porque normalmente a pessoa tem o valor aplicado, ou às vezes faz transferência, por exemplo, do Brasil, né, para a conta de fora. Então, não é que tenha a conta cancelada, não é isso. Existem algumas adequações, digamos assim, Como mas se não ela é a conta migrasse, cancelada. ah, E como se fosse uma migração. migrasse como se fosse uma migração. Isso até em função de alguns controles, porque em dezembro eu estava em Portugal e acabei indo nas finanças, até para tirar algumas dúvidas com uma outra colega em função de uma situação. E eu acabei também conversando então com o senhor, né, com o funcionário, aonde eu pude trocar ideias e verificar que cada vez mais eles estão com informações sendo disponibilizadas, tanto do Brasil para Portugal, quanto de Portugal para o Brasil. Então, nesse quesito é que existem, sim, alguns controles, é óbvio, né? A mesma coisa se você está aqui no Brasil, só morando aqui no Brasil, também vão ter controles. Então, você não tem uma conta cancelada. Existem algumas adequações. E existe até alguns bancos que estão com contas específicas, né? E até com taxas diferenciadas, enfim, até pelo número de pessoas que hoje, Estão fazendo de brasileiros, sim, sim, que estão morando fora do país, né? entendi. A outra dúvida que eu tenho é, no Brasil a gente tem uma isenção, né? Até um limite, eu não sei ao certo quanto está hoje, mas eu sei que você tem um limite aí de quantidade de rendimento que você não precisa declarar, né? Antigamente a gente tinha que declarar Uhum, como isento e hoje você já não precisa uhum, mais fazer essa declaração. Nesse caso, quem sim. está dentro desse caso, como é que funciona? Bom, primeiramente, né? Sabe por que surgiu a declaração de isento na época? Foi lá em 95, acho que se não me engano, 97. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, a nível mundial, ele está em quarto lugar no EGOV, que é o sistema do governo via internet, né, via online. Então, o que acontece? As informações hoje estão bastante linkadas e disponíveis. Então, na época, existia o que nós chamávamos de declaração de isento, porque era um momento em que eles estavam organizando o banco de dados da Receita Federal. Porque existiam alguns CPFs de pessoas que já tinham falecido, que não tinham feito a declaração final de espólio para cancelamento do CPF.
existiam ainda aquela condição do casal, né, da mulher utilizar o mesmo número de CPF do marido, né, que logo nas pessoas mais de idade. Sim. Enfim, existiam CPFs dois CPFs para a mesma pessoa física. Então, toda essa questão que foram organizando. Então, neste momento, a declaração de dizendo era justamente para adequarem a questão dos CPFs. Hoje, sim, aqui no Brasil, a partir, até vou ver aqui o valor certinho, está na obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda. Aqui, só um minutinho. Eu já vou pegar direitinho aqui. Está na obrigatoriedade aqui no Brasil de fazer a declaração do imposto de renda quem teve rendimentos tributáveis com o valor acima de 28.559. Essa é uma das obrigações. No segundo, quem recebeu mais de 40 mil reais de rendimento isento. Então, por exemplo, eu sou bolsista CNPq e recebo mais de 40 mil por ano. E eu não tenho rendimento isento, não tenho salários. Mas por eu receber mais de 40 mil no ano de rendimentos isentos, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda. Uhum. Eu possuo bens. Eu herdei, eu tenho, enfim, bens que fazendo o somatório desses bens e direitos, por exemplo, eu tenho um carro, tenho uma casa, ou eu tenho uma casa, um apartamento, um terreno e uma conta bancária. E esse valor total passa dos 300 mil reais. Né? Ele ultrapassa dos 300 mil reais. Eu também fico na condição de fazer a declaração de imposto de renda aqui no Brasil. Então, este é um outro dado que é muito importante ressaltar, porque as pessoas somente observam, somente não, uma grande maioria somente observa os rendimentos, né? O salário, ou enfim, mas não, esse é um dos quesitos. Pois muito bem, assim como no Brasil, em Portugal também, existe o valor mínimo para fazer a declaração de imposto de renda. Sim. Né? Que é 9.100 e... Aqui, deixa eu ver aqui. Um pouquinho que já vou pegar aqui o valor certo, para não falar, né? Só um minutinho. Aqui. Eu sei que é em torno dos 10 mil, também não sei exatamente o valor, 9 não. mil e poucos, 9.125, se não me falha a memória, de rendimentos. Porém, existem outras condições também que deixam a pessoa, que fazem com que a pessoa esteja obrigada a declarar. Mas eu não estou na condição de declarar. Eu posso querer declarar? Pode. Existe a obrigatoriedade. Agora, se a pessoa quer declarar, ela pode fazer a declaração. Eu não faço a declaração. Eu não estou dentro da obrigatoriedade, dos limites da obrigatoriedade de fazer a declaração. Como é que eu posso fazer a comprovação de rendimentos? Né? Por exemplo, assim, eu moro hoje em Portugal, tenho uma atividade e essa atividade, por exemplo, não atinge o valor, né? Eu não estou dentro daqueles requisitos e não vou fazer o IRS. Mas eu preciso, em determinado momento, para aquisição de um imóvel, empréstimo, enfim, ou compra de um carro parcelado, com financiamento, eu preciso comprovar a minha renda. Aqui até para a questão do abono família é importante ter o IRS, né? Não é uma coisa que você vai precisar para adquirir alguma coisa, mas é um benefício que para que você tenha, você precisa comprovar que está dentro daquele limite de rendimento que eles precisam, né? Que eles querem. Isso. E se porventura a pessoa não fez a declaração do IRS, ela pode pedir um documento, né? Junto com nas finanças, eles fazem uma declaração, né? E essa declaração vale também como um comprovante de rendimentos. Então, se porventura a pessoa não está na obrigatoriedade de fazer o IRS e que precise, ela pode também fazer desta forma, que muitos às vezes não sabem, né? E acabam tendo, né, nesse quesito. No primeiro ano que a gente teve aqui, a gente realmente não sabia disso, tanto que a gente não conseguiu entrar na questão do abono, porque eles não aceitavam os rendimentos que a gente tinha no Brasil, e a gente também ainda não tinha rendimento aqui e ficou nessa questão. A gente teve que fazer o IRS no segundo ano, mesmo que a gente não tenha tido muitos rendimentos aqui, mas só fazer a declaração para poder ter esse documento.
Sim. praticamente limpo, sem nada aqui, Uhum. mas a gente teve que fazer para poder ter isso. Deixa eu te fazer algumas É. outras perguntas que tem aqui. Você quer continuar ainda sobre isso ou eu posso falar? Não, pode fazer. Ah, a Cida falou que no caso dela, a respeito do bloqueio da conta, ela disse que teve a conta bloqueada, mas que depois conseguiu resolver que ela não foi cancelada, como a gente falou. É. Por que que acontece a conta bloqueada às vezes? Porque dá problema no CPF. Por exemplo, a pessoa ela acaba se ausentando do país, né? Possui os bens, possui lá mais de vamos citar um exemplo. Eu tenho lá um terreno ou um apartamento e uma conta bancária e um terreno. Somando esses três bens, passam dos 300 mil reais e eu preciso fazer a declaração. E não faço minha declaração. Até porque não estou tendo nenhum rendimento aqui, eu estou morando fora, não fiz a declaração de saída definitiva do país, deixei dessa forma. O que acontece? Em função de você não estar cumprindo com as suas obrigações, porque você não fez a declaração de saída definitiva do país, tem que fazer a declaração de imposto de renda. E eu não fiz. O teu CPF pode ficar bloqueado. E aí a tua conta bancária também vai ficar bloqueada. Ele vai ficar com o teu CPF irregular. E até você não deixar o seu CPF regularizado, tu não consegue movimentar a conta bancária, tu não consegue fazer nenhuma movimentação que tem teu CPF. Por isso que muito cuidado e a importância, se eu for morar fora do país, vou me ausentar de fazer essa declaração de saída definitiva. Neste momento, se eu fizer desta forma, eu continuo a ter os meus bens aqui no Brasil, porém, eu não fico com essa obrigação de fazer a declaração de imposto de renda aqui. E evito esse tipo de transtorno. Então, cuidado porque muitas vezes pode acontecer nesse sentido. Isso também quem mora no Brasil, né, e que também e que possui a condição da obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda e porventura não fez, pode também ter o CPF cancelado. E às vezes nem é muito comunicado. Aconteceu um caso de uma amiga, eu já tinha alertado, olha, você precisa fazer sua declaração, teus rendimentos e teus bens passam, está na obrigatoriedade. Ela disse, não, nunca fiz, não vou precisar fazer e tal. Eu disse, bom, eu vou te deixar descrito os que tu precisa providenciar se caso tu tenha teu CPF cancelado, porque não vai demorar muito tempo. E foi o que Vai aconteceu. acontecer. Ela era, sim, funcionária pública ela, e chegou no dia do pagamento, né? Ela foi fazer a movimentação e estava com a conta bloqueada. E aí, como ela já tinha toda a orientação do que precisava, ela acabou, enfim, organizando a documentação e nós fizemos a declaração, foi feito o envio, aí depois de uma semana, mais ou menos, ficou liberado o CPF dela. Então, acontece isso. Então, esses detalhes que eu comento, que às vezes a pessoa, no dia a dia, acaba não observando, mas que ele atinge, assim, de uma forma bastante significativa depois na parte operacional da pessoa. Tanto que se acaba tendo alguns problemas no CPF ou no NIF, bloqueia a conta bancária, bloqueia todas as movimentações, né? E para Então, quem esse tá cuidado. aqui, ter que resolver essas coisas é um transtorno, né? Às vezes não tem quem resolva, Sim. precisa mesmo ir no Brasil para poder resolver essas coisas. É bem complicado. São coisas É, que a gente pode tentar evitar, pelo menos. hoje, com o certificado digital, tem auxiliado muito nessa questão de resolver as situações via online, né? Mas mesmo assim, pode-se evitar esse tipo de transtorno. Então, né, muitas vezes é interessante sentar, conversar com um profissional da área da contabilidade, para que possa orientar, porque existem casos e casos e certas particularidades que podem né, haver algumas situações diferenciadas, mas muito importante, sim, de organizarem a sua vida fiscal e financeira. A Mari Morandeira perguntou se a Receita revisa os seus últimos IRS. Não sei se a Receita ela Sim, falou no Brasil, ou IRS em Portugal, mas pronto, perguntou. bom, sim, E se existe um período que eles podem se retroceder, tá? São 5 anos. E tanto que, se você entrar no IRS e você for bem no início, né, do programa, lá você pode estar optando por qual ano calendário, né?
você quer analisar, você quer verificar. E mais um detalhe, que até eu sugiro para as pessoas que hoje moram em Portugal, né? Dê um pulinho nas finanças, verifiquem a partir de quando, desde que data, já estão na condição de fazerem a entrega do IRS. Analisem ano a ano, né, para ver se estariam dentro da obrigatoriedade da declaração, para deixarem isso regularizado. Porque às vezes a pessoa está lá, está morando tipo, há 2, 3, 4 anos, nunca me chamaram, nunca tive nenhum comunicado, porém, no sistema já consta lá que estava já na obrigatoriedade de fazer a entrega. Ela perguntou também se houver multa, se tem que ser paga à vista. Eu acho que no caso dela é do Brasil. No Brasil, não. A multa ela pode também ser parcelada, tá? Assim como o imposto. Então, tudo vai depender do montante, porque existe um valor mínimo e o número de parcelas também, mas tem que ter valor mínimo. Então, existem algumas regras, alguns regramentos em relação a isso. Mas não. E existe o valor mínimo da multa, mas se possuir o valor a pagar de imposto, é calculado em cima do imposto. A E com Nicole juros de perguntou, correção. a Nicole perguntou se é confiável fazer a opção de IRS automático que as finanças sugerem. Bom, para tanto, o que eu sugiro? No momento de fazer o IRS, né, não é somente agora abril, maio, junho, né? Desde janeiro que nós temos que fazer algumas verificações. A questão dos lançamentos que houveram, dos gastos, para ter as deduções, porque muitas vezes não entram no sistema, por exemplo, algum pagamento que você possa ter feito em relação à educação, ou enfim, valores que você possa abater do teu imposto. Então, se você fez toda a questão das verificações desde janeiro, né? Os agregados familiares estão de acordo, enfim, o pré-preenchimento está correto e você já fez toda essa análise não tem o porquê. Mas é bem importante todos os anos, a partir de janeiro, já verificarem se os gastos que estão inseridos estão de acordo, se não, já remeterem, né, para as finanças, para que elas possam fazer a inclusão e os ajustes, que aí sim, depois de abril, maio e junho, no momento da declaração do IRS, você já tem a sua declaração já organizada, né, conferida, e aí com certeza. Mas é sempre bom olhar, porque afinal de contas é um sistema, né? Pois eu vi esses dias uma coisa que eu não sabia. E olha que a gente já fez a declaração do ano anterior, né? Já seria a segunda declaração nossa aqui. A gente já está aqui há quase 3 anos. Uhum. Eu vi a questão das faturas que eu não sabia que existia. Eu vi que lá tem um campo, lá Sim. não lembro exatamente onde é, que você confirma as faturas e que você consegue definir que tipo de gasto foi aquele. Eu consegui fazer isso só de agora, eu não vi antes, eu não fiz em janeiro, eu fiz isso mês passado, então eu já fiz as desse ano. Né? Então talvez as do IRS que vai entrar agora eu não consiga ter essas faturas validadas. Eu não sei como funciona, mas eu tentei editar lá alguma coisa e já não é mais possível. Eu já fiz as de agora. Isso realmente não entra ou a gente só não consegue definir do que é que foi cada coisa? A partir do momento que se não houver a informação adequada, né, dentro do sistema, ela também não vai puxar no relatório final. Porque o que é a declaração do IRS, essa de abril, maio, junho? É a mesma coisa do nosso IRPF aqui, que era de abril só e que este ano vai até junho também, que é a declaração de ajuste anual. Porque todos os meses, de acordo com o teu recebimento, tu vais tendo também uma retenção do imposto, ou enfim. E chega neste momento agora de fazer o ajuste, é que nós vamos colocar, bom, os agregados familiares, os valores gastos com educação, no caso de Portugal, os valores gastos com juros da habitação, com pagamentos relacionados à mão de obra, né, dos cuidadores, dos idosos, enfim. Toda do valor gasto até no mercado, né, que são as despesas que também nós podemos abater em Portugal, já no Brasil não. Então, esse resumo, né, que depois é compilado e feito, então, o ajuste para verificar se você possui o valor a pagar ou a restituir, da mesma forma que nós aqui no Brasil.
Só que aqui no Brasil nós podemos fazer que tipo de deduções? A questão de saúde, educação, plano de previdência, eu acho que é só que me recorde agora. Já em Portugal não, nós temos outros tipos de gastos que podemos abater do imposto. Né? No caso, mercado, valores de pagos de despesas a mais. Por isso, daquele período, né, em que há a conferência de todos os gastos e também a verificação se foram englobados, né, nos campos corretos. Porque dependendo do tipo de gasto, existem limites que podem ser usados para abatimento. Então, aqui, ó, por exemplo, em fevereiro, né, até o dia 15 de fevereiro, nós temos que fazer o comunicado do agregado familiar. Então, se o agregado continua no familiar, não. Este ano também temos que ver que alterou, né, a questão do dependente, que não é mais até o 24, agora ampliou a questão da idade. No caso, até o dia 15 de março, né, nós temos que verificar essa questão toda dos prazos, né, dos valores que foram gastos, está tudo ok, se não está, se não temos que fazer adequação, pedir adequação, e aí até 31 de março eles nos dão essa resposta para ver se realmente, né, agora está adequado, se foi incluído ou excluído alguma fatura, né, e aí sim, abril, maio e junho, fazemos a nossa declaração do imposto de renda do IRS, né? Então, este momento de fazer essa verificação é muito importante. O que eu tenho assim, percebido e que as pessoas têm comentado e que eu percebo até nas declarações que nós fizemos, é que muitas vezes não é nem a questão do somatório, da adequação dentro dos tipos de gasto, mas que não entrou por A ou B motivos o valor da fatura. E aí sim, temos que solicitar a inclusão da mesma, né? Normalmente tem acontecido nesse sentido, que não consta o valor da fatura e não que não tenha sido depois feito o resumo por tipo de gasto. Tem aqui algumas outras perguntas. Deixa eu ver. A Luciana Jacome Moraes perguntou sobre recibo verde do autônomo aqui em Portugal. Pediu para você falar um pouquinho sobre isso. Pois, o recibo verde de autônomo, ele começou a ter algumas particularidades a partir de 2019 ainda, né? Que em função do valor dos recibos também é calculado a segurança social, né? Então é sempre feito uma média dos últimos meses para depois calcular para ver o valor da segurança. E atentem-se, porque muitas vezes, se é uma atividade sazonal, né? Porque antes o valor era o valor que se mantinha numa linha, e hoje não, em função da sazonalidade, né, se fazer a média desse último período, e poderá ocorrer de que alguns períodos aí o valor da segurança vão ser um valor muito maior. Então, tem esse lado. Em termos de ter o recibo verde, ou fazer, ou registrar uma empresa, né, eu sempre sugiro que seja registrada a empresa. Da mesma forma aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem a questão dos RPA, né? Recibo de Pagamento Autônomo. Eu vejo que é muito mais oneroso fazer dessa forma do que fazermos via uma empresa, uma pessoa jurídica. Só que, claro, a partir do momento que tu registra uma pessoa jurídica, né? Tem toda uma forma de operacionalizar. Sim, a questão de ter uma conta bancária específica, enfim, tem algumas particularidades que nós devemos seguir. Mas eu, particularmente, vejo que é bem mais em conta, que ficaria melhor as atividades serem registradas como pessoa jurídica mesmo. E eu sei que para quem trabalha com recibo verde, existe a questão da declaração trimestral. O que acarreta quando essa declaração trimestral não é feita, por exemplo? Essa declaração trimestral é justamente para isso, né? Para eles fazerem essa média para depois calcularem também a segurança social. Que antes não, que antes era feita em cima de uma outra forma, né? E, por exemplo, existem algumas atividades que foi o que aconteceu com uma amiga, mês de outubro, novembro e dezembro mais. É um período em que ela tem uma emissão de recibos verdes com valores maiores.
E aí, quando chegou para o cálculo desse trimestre, né, para verificar o valor, ela acabou se assustando, porque aí tinha esse recolhimento a maior a fazer, né? E isso começou a partir do ano de 2019, que antes era diferente, né? E se você não faz essa declaração, acarreta em multa? Como é que funciona? Sim, sim, porque o que que acontece? Depois tem os cruzamentos, né? Por isso que eu comentei, aqui no Brasil nós estamos já no quarto lugar a nível mundial do EGOV, né? Não é ENGOV, viu? É EGOV. Vamos brincar um pouquinho. Mas é justamente esse cruzamento de informações. E essas informações hoje, elas não estão apenas disponibilizadas a nível de Brasil. Elas estão disponibilizadas a nível de Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Então, eu tenho recursos que eu recebo no Brasil e não vou declarar em Portugal. Eu tenho recursos que eu recebo em Portugal e não vou declarar no Brasil. Mas eu não faço declaração de saída definitiva do país e faço as duas declarações. Cuidado, muito cuidado, porque hoje possuem esse tipo de interligação. E aí, da mesma forma aqui no Brasil. Aqui no Brasil também, o INSS, né, que é a Segurança Social de lá, da ida de Portugal, que é o INSS de cá, tínhamos as faixas, né, a faixa 1, faixa 2, faixa 3, e que hoje não, hoje é calculado para os autônomos, né, o valor é calculado, um percentual em cima dos rendimentos que são auferidos no mês. Uhum. Mas eu vou recolher, como eu ouço seguido, eu vou recolher sobre um salário mínimo. Não, é só para ter um recolhimento. E aí depois chega na declaração de imposto de renda da pessoa física e coloca lá que recebe R$ 6.000, R$ 7.000 por mês. E não recolheu sobre o valor do teto, que é 5.000. Uhum. O que acontece? Tu está deixando registrado, a qualquer momento pode vir a cobrança da diferença com juros e multa. Então, hoje existe essa ligação entre o fisco, né, no caso da CEF, da Receita Federal, com o INSS, com a Segurança Social. Existe esse cruzamento de informações. E quando você Só não às vezes faz, eles não... quando você esquece ou qualquer coisa assim, não existe uma forma de fazer retroativo, né? Não fez, não fez, perdeu e acabou. Com relação a essa declaração trimestral. Eu acredito que sim, que a gente possa fazer a declaração e o cálculo. Desculpa, até porque é vantagem para o próprio fisco, né, em relação a isso, né? Então, e tem sim como ir até as finanças, enfim, até a segurança e fazer essa declaração e fazer os ajustes. Tem uma outra Sempre até pergunta oriento que faça. da Nicole. A gente tem mais 15 minutinhos, mas acho que ainda dá tempo de responder essa pergunta e conversar mais um pouquinho. A Nicole perguntou Uhum. se quem não desconta na fonte, não desconta IRS na fonte, tem direito a reembolso. Não, porque não teve que ter descontado. O que é reembolso? É justamente aquilo que eu estava comentando anteriormente. Durante o ano, as pessoas vão recebendo, né? Vão recebendo os pagamentos, vão recebendo, enfim, de bancos, de empresas, e é feito um cálculo em cima de uma faixa, né? Do que é a faixa mensal, que a gente chama. E aí tem o desconto ou não do imposto. E aí chega no momento agora de abril, maio e junho, de fazer o confronto dessas informações. Aí suponhamos que foi descontado dos meus rendimentos durante o ano, foi descontado 1.000 euros. Só que eu tenho despesas, despesas com juros da habitação, com despesas com educação, despesas com saúde, e que, compilado isso, eu não precisaria ter pago 1.000 euros durante o ano. E eu vou receber 200 euros de volta, porque eu só tinha que ter pago 800 euros. Aí eu tenho esse reembolso, essa restituição. Agora, eu só tenho direito à restituição se eu tive o pagamento. Se eu Uhum. não tive pagamento, como é que eu vou receber nenhuma coisa de volta que eu não paguei a mais? Então, esse reembolso, essa restituição do imposto, nada mais é que eu tive um desconto maior durante o ano e quando fiz o ajuste de contas, eu vou receber de volta o que eu paguei a mais. Essa que é a restituição, que é o reembolso. Entendi. Bom, nós temos aí um tempinho ainda. Tem alguma coisa que você quer fazer aí de suas considerações finais? A Nicole perguntou aqui agora se as faturas declaradas nos ajudam a não ter que pagar IRS. É isso? Elas,
Sim, o que que acontece? Dependendo do tipo de gasto, você também tem alguns limites em que você pode abater, que é essa declaração de ajuste que eu falei. Aí você teve esses gastos durante o ano, você foi recebendo os salários, os rendimentos durante o ano, os recibos verdes, enfim. E também teve o gasto com educação, com mercado, com combustível, com aluguel, com juros da habitação, enfim, vários tipos de gasto. Chega neste momento da declaração de IRS, eu coloco tudo isso dentro da declaração e faço a declaração de ajuste. Esses valores que eu paguei, eles vêm de encontro e este valor do imposto que estava embutido ali, também eu posso, o próprio sistema calcula e ele já faz o abatimento do imposto que eu tenho a pagar. E se porventura eu paguei a mais durante o ano, aí vem a restituição, vem o reembolso. E eu brinco, né, porque existe alguns portugueses que eu digo assim, nossa, logo no início, quando eu fui as primeiras vezes a Portugal, tinha situações que diziam assim, nossa, como eles são patriotas aqui, né? Vão no restaurante, eles pedem o cupom fiscal, né, a fatura. Vão no mercado, pedem a fatura com NIF. Assim, nossa, mas como esse povo é regrado. E aí depois, claro, né, eu fui me envolvendo. E eu percebi que eles, claro, perguntam porque vai ter depois a restrição. E o engraçado é que normalmente no primeiro semestre do ano todos querem a fatura. Depois começam a não pedir tanta fatura, porque já chegaram no limite. Aí eles monitoram, eles controlam, né, o valor total. Então eu brinco assim, não são tão patriotas assim, não. É realmente por causa do desconto do imposto do IRS. Então, sim, Funciona, né? existe. Funciona. Por isso, então, durante o ano, no momento de você ir no mercado, enfim, fazer as suas aquisições, de pedir a fatura com o teu NIF e depois, no início do ano seguinte, fazer esse confronto, né, essa verificação dentro do site das finanças para ver se realmente todas as suas faturas se encontram, né, declaradas. Porque isso depois vai ajudar no abatimento do imposto. Sim. Uhum. Bom, temos ainda uns 10 E, minutinhos aí, esteja à vontade para fazer as suas considerações finais. ok. Tá bom. O que que eu vejo também, que acho que é importante nós falarmos, né? Existem, as pessoas que fazem o pagamento do imposto, né? Elas podem também destinar parte deste imposto para algumas entidades, né? Entidades que auxiliam os idosos, as crianças, enfim. Então, se eu tenho imposto a pagar, né? Eu posso solicitar a pessoa que está me auxiliando na declaração, ou se é você mesmo que faz a sua declaração, e fazer também a destinação de parte desse imposto que você está pagando para essas entidades. Aqui no Brasil é 6% do valor que você vai pagar, e em Portugal é 0,5%. E existem as entidades que são já conveniadas com o fisco para receberem esse recurso. Então, ao invés de pagarem direto para o governo, pode-se fazer essa destinação deste valor a pagar, né, esse percentual, e que auxilia também essas entidades. Então, só fica assim um convite, né, as pessoas a olharem esse lado, observarem e também a contribuírem, porque aí podemos fazer esse nosso lado social, porque eu sei que muitas vezes no dia a dia, né, corremos tanto e que não possuímos às vezes até a percepção de como que nós podemos estar auxiliando, né, indiretamente. Então, neste momento agora de imposto de renda à pessoa física, de imposto de renda, né, do DRS, se você, porventura, né, e espero que tenham bastante valores a pagar, que tenha assim um valor, uma guia assim de imposto a pagar altíssimo, porque é sinal que vocês estão recebendo Tá bem, né? faturando muito. Está faturando muito, então espero que esteja assim um valor altíssimo a pagar e que possam sim, né, vão pagar do mesmo jeito, então, de destinarem a essas entidades, que afinal de contas fizemos esse nosso lado social, auxiliamos as pessoas, as crianças e aos idosos, né? Porque também possuímos filhos e também um dia seremos idosos. Então, acho que nós temos que fazer a nossa parte. Então, pensarmos sim no nosso NIF, no nosso CPF, deixarmos essa parte em dia, fiscal, financeira, e também, ao mesmo tempo, contribuindo para essas entidades. É verdade. Ontem, inclusive, E nós falamos para. sobre envelhecimento, né? Tem tudo a ver. Sim,
Sim, até eu assisti uma partezinha só, não consegui assistir toda, mas enfim, assisti e sabemos que a pirâmide, né, da faixa etária, ela está já invertendo, né, tanto em Portugal quanto no Brasil. E então é uma maneira de nós também contribuirmos e já pensarmos no nosso futuro, porque espero que todas, né, possamos chegar a essa idade mais de idosos, né? Então, a partir do momento que você tem esse valor a pagar de imposto, dá uma olhadinha, destina ali, não é tanto, e você vai pagar do mesmo jeito e auxilia as entidades. É isso aí, é verdade. Isso aqui eu vejo que realmente as pessoas falam muito sobre isso aqui em Portugal, né? Eu vejo muitas as instituições, as entidades a falar sobre isso, a pedir ajuda, e é uma coisa que muitas vezes não vai fazer diferença, né? Não vai pesar no bolso da gente, porque é um dinheiro que, na verdade, a gente não tem, né? Não conta. Faz, sim, mas a partir do momento que você tem o valor de imposto a pagar, você vai pagar da mesma forma. Só que ao invés de pagar numa única guia, né, para o imposto para o governo, você vai pagar uma parte para o governo e uma partezinha para essa entidade que você escolhe e que está lá o rol das entidades que podem, né, receber esse recurso. Então, não vai sair a mais do teu bolso. É só a destinação. Uma parte tu destina para o governo e a outra parte tu destina para essas entidades. Então Muito só bom. fica assim a dica, né? Porque afinal de contas temos que fazer também esse nosso lado, que seremos fomos um dia crianças e seremos um dia idosos, né? Muito bom, muito Assim importante. espero. Margarete, Mas obrigada. enfim, Estamos chegando aqui no imagina. finalzinho. Foi ótimo, ótimo. Esse é um assunto que, principalmente nesse momento agora, né? Nessa altura do ano, Sim, a gente tem que sim, pensar no sim. jeito. E pra gente que somos, nós que somos brasileiros e estamos em Portugal, precisamos pensar nessas coisas, saber as diferenças, saber o que fazer, ter uma orientação, porque realmente, quando a gente não tem uma orientação sobre isso, a gente acaba fazendo besteira, e aí vem as multas, as coimas a pagar, e Sim. pronto, vira tudo uma bola de neve, É. né? Não, e além das multas, sabe, além dos valores a pagar, é a incomodação. Porque até deixar depois tudo ajustado, sabe, fica e sempre tem aquele rótulo, né? Então, deixar as coisas em dia, deixar as coisas feitas na época que devida, auxilia, né, na questão da organização, auxilia na questão das finanças, porque não vai estar pagando a mais ou a menos. E também, sempre que você precisar, tu tem teu CPF, teu NIF em dia. E uma outra coisa que também eu acho que não falei primeiro, que é de grande importância, porque é um cuidar, é às vezes uma preocupação das pessoas, né? Quando saem do país, que fazem a declaração de saída definitiva do país. E quando eu voltar, como é que eu faço? Quando voltar ao país, só faz a comunicação de retorno, de entrada, né, no país, e volta tudo ao normal. Então, deixem, sabe, atentem-se a esse tipo de situação, porque tem muitos brasileiros hoje que moram no exterior e não estão com esse cuidado. E a minha preocupação é que logo, logo, esse tipo de informação vai estar bastante disponível. E como é tudo como tem uma inteligência artificial, né, que coordena, que controla toda essa parte, vai ser fácil depois haverem né, os comunicados e as cobranças. E os Então, já problemas. se atentem a isso e os problemas. Então, não deixe virar uma bola de neve. Já vão resolvendo, deixando as coisas em dia. Não fica tão complicado e facilita a vida das pessoas. Sim, Né? Então, é verdade. só um detalhe. Então é E isso. Quem quiser qualquer dúvida saber também, mais, assim, se eu puder auxiliar, né? Tem meu Instagram aí, tem meu contato, posso deixar com vocês. E assim, o que eu puder auxiliar, estamos aí. Afinal de contas, né? Empreendedoras, né? Do mundo, pelo mundo. era exatamente o que eu ia dizer. Quem quiser saber mais sobre o assunto, quem precisar de alguma orientação, quem precisar que a Margarete faça o Imposto de Renda do Brasil, IRS de Portugal, o Instagram dela tá aqui. Quem precisar também pode mandar mensagem aqui pra gente, que a gente faz essa ponte de contato entre vocês. Amanhã, deixa eu ver aqui quem é a nossa live de amanhã. Amanhã, dia 7, a live vai ser com a Carol Capel e o tema vai ser meditação e felicidade. A Carol, que é instrutora de yoga, mora aqui em Aveiro também, vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. E nós já temos live aí até o dia 29, agendada lá no feed do Instagram. Já tem a programação para o mês inteiro. Quem quiser dar uma conferida lá, é só ir lá ver. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Margarete,
Obrigada. Foi ótima essa conversa. Depois eu vou entrar em contato com você, porque eu preciso de algumas orientações, sim. E tenho certeza que muita Ok. gente aqui vai entrar em contato com você também. Tá bom? Tá bom, Obrigada. então. Obrigada a todo mundo que Beijo a assistiu. todas. Lembrando que essa live fica aqui por 24 horas e depois vai lá pro nosso YouTube, tá bom? Beijo, Tá bom. obrigada. Beijo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.